No vídeo de hoje, vamos explorar dois grupos de plantas que sobreviveram a mudanças climáticas drásticas, extinções em massa e transformações profundas do planeta: as licopodiófitas, também conhecidas como licófitas, e as samambaias. Essas plantas existiam muito antes do surgimento dos dinossauros, e até mesmo antes das plantas com sementes, e continuam entre nós até hoje. Ao longo deste vídeo, vamos entender como essas plantas surgiram, como evoluíram ao longo de milhões de anos, como moldaram os ambientes pré-históricos e por que são consideradas verdadeiras relíquias vivas. Prepare-se para uma viagem ao passado profundo da Terra, uma era de florestas gigantes, umidade constante e seres que hoje só conhecemos pelos fósseis. As licopodiófitas e as samambaias pertencem ao grupo das plantas vasculares sem sementes, também chamadas de pteridófitas. Elas representam alguns dos ramos mais antigos da evolução das plantas terrestres, tendo surgido há mais de 400 milhões de anos, muito antes do aparecimento das plantas com sementes. As licopodiófitas ou licófitas incluem plantas como licopódios, selaginelas e izoetes. Possuem microfilos, um tipo de folha pequena com apenas uma nervura, estruturas reprodutivas chamadas estróbilos, que produzem esporos. Geralmente são plantas pequenas, embora no passado possuíam representantes com tamanhos consideráveis. As samambaias possuem megáfilos, folhas grandes e recortadas chamadas frondes. Reproduzem-se por esporos encontrados nos soros, na face inferior das folhas. Tem um sistema vascular bem desenvolvido, permitindo maior tamanho. Incluem desde pequenas espécies rasteiras até imponentes samambaias arbóreas. Tanto licófitas quanto samambaias tiveram um papel fundamental na formação dos grandes pântanos florestais do período Carbonífero, há 300 milhões de anos. Algumas licófitas, como Lepidodendron e Sigillaria, atingiam de 30 a 40 metros de altura, formando florestas densas. As licófitas e as samambaias foram pioneiras da vida terrestre, ajudaram a estabilizar o solo e criar ambientes úmidos adequados para o surgimento de outros grupos vegetais. Foram fundamentais para a oxigenação da atmosfera e para a expansão dos ecossistemas terrestres. Por possuírem características intermediárias entre plantas primitivas e modernas, são essenciais para estudar evolução dos tecidos vasculares, transição das plantas da água para a terra firme e origem de folhas e raízes típicas, possuindo um grande valor científico no estudo da evolução dos grupos vegetais. Entre os fósseis mais importantes desse período está o gênero Asteroxylon, encontrado no sítio fossilífero de Rhyninchurch, na Escócia. Ele representa um estágio inicial da evolução das licófitas, com caule simples e folhas primitivas. Os primeiros fósseis de samambaias aparecem no período Carbonífero, embora não tivessem frondes muito desenvolvidas e uma grande especialização do sistema reprodutivo. Por volta do Triássico, surgiram os primeiros fósseis com características de espécies modernas. A grande expansão das samambaias ocorreu no final do período Cretáceo, dando origem à grande diversidade presente nos dias atuais. No final do Carbonífero e durante o Permiano, mudanças climáticas intensas reduziram drasticamente os grandes pântanos. Isso levou ao declínio e extinção das licófitas gigantes. Apesar disso, algumas linhagens menores sobreviveram. São os ancestrais dos atuais Lycopodium, Selaginella e Izoetes, que mantêm características semelhantes às de seus parentes fósseis. As samambaias, por sua vez, resistiram às mudanças e continuaram se diversificando. Após a extinção dos dinossauros, muitas espécies se expandiram rapidamente em ambientes abertos, tornando-se abundantes em florestas tropicais e subtropicais. As samambaias arbóreas representam um dos grupos mais impressionantes dentre as plantas vasculares sem sementes. Embora não atinjam as proporções gigantescas das licófitas fósseis do Carbonífero, elas podem alcançar alturas consideráveis. As samambaias arbóreas pertencem principalmente à família Citeaceae e Dicksoniaceae. Elas se diferenciam das samambaias comuns por apresentarem um caule vertical e robusto, chamado de estipe.
que funcionam como um tronco. Em geral, podem atingir entre 5 e 20 metros de altura, embora algumas espécies ultrapassem esse valor em ambientes favoráveis. Ao contrário das árvores verdadeiras, o estipe das samambaias arbóreas não é formado por madeira. Ele consiste em um tecido fibroso com feixes vasculares distribuídos de maneira irregular, sustentado por raízes adventícias que cobrem a superfície externa. Possuem frondes grandes, frequentemente com mais de 2 metros de comprimento. Essas frondes emergem do topo da estipe, formando uma copa circular característica. As frondes são divididas em pinas e pínulas, o que aumenta a área de captação de luz. Na face inferior das frondes encontram-se os soros, estrutura onde os esporos são produzidos. Assim como outras samambaias, elas não produzem sementes, mas dependem de um ciclo de vida envolvendo gametófito e esporófito. Mesmo tendo origem há centenas de milhões de anos, licófitas e samambaias continuam representando grupos importantes na flora atual. Hoje, essas plantas são amplamente distribuídas pelo planeta, ocupando desde florestas tropicais úmidas até regiões frias e montanhosas. As licófitas modernas incluem três famílias principais, que são as Lycopodiaceae, Selaginellacea e as Isoetaceae. As Lycopodiaceae englobam os licopódios, plantas geralmente pequenas e rasteiras, com caules horizontais e microfilos. Crescem principalmente em ambientes úmidos e sombreados, como florestas tropicais e temperadas. A Selaginellacea compreende as selaginelas, que apresentam grande variedade morfológica. Muitas espécies são típicas de florestas tropicais, enquanto outras vivem em regiões áridas, como a famosa selaginela da ressurreição, capaz de tolerar longos períodos de seca. As Isoetaceae, representadas pelos gêneros Isoetes, são plantas aquáticas ou palustres, com morfologia peculiar, semelhantes a gramíneas. Geralmente ocorrem em lagos, brejos, áreas de inundação sazonal e ambientes oligotróficos. Embora menos diversas que as samambaias, as licófitas totalizam cerca de 1.200 espécies distribuídas mundialmente. As samambaias formam um grupo muito mais diverso, com aproximadamente 10 a 12 mil espécies descritas. Apresentam ampla variação de tamanho, forma e modo de vida. Normalmente são encontradas em solos úmidos e sombreados, geralmente formando tapetes vegetais nas florestas. As samambaias epífitas representam uma grande porção da diversidade em florestas tropicais. Elas se desenvolvem sobre troncos e galhos de árvores, aproveitando a alta umidade do ambiente. As samambaias aquáticas são conhecidas por viverem na superfície da água, como a azola e a salvínia. A azola é conhecida por abrigar cianobactérias fixadoras de nitrogênio. As samambaias arbóreas formam parte importante da estrutura de florestas nubladas e tropicais. Podem atingir mais de 20 metros de altura e criar microhabitats para diversas espécies. As samambaias rupícolas vivem em rochas úmidas ou sombreadas, inclusive em paredões de cachoeiras e cavernas iluminadas. A diversidade atual das licófitas e samambaias demonstra a capacidade desses grupos de se adaptar a uma ampla variedade de ambientes, desde florestas tropicais densas até regiões áridas e montanhosas. Seus diferentes modos de vida, formas e habitats evidenciam a riqueza evolutiva desses organismos e destacam seu papel essencial nos ecossistemas modernos. As Licopodiófita e as samambaias arbóreas são verdadeiros monumentos vivos da história da vida na Terra. Elas sobreviveram a catástrofes globais, acompanharam o surgimento das primeiras florestas e ajudaram a transformar o planeta num ambiente mais rico em oxigênio e biodiversidade. Ao estudá-las, podemos compreender melhor como as plantas evoluíram, como as florestas se formaram e como os ecossistemas dependem da diversidade vegetal para se manterem equilibrados. Mais do que testemunhas do passado, elas continuam desempenhando papéis essenciais no presente e merecem ser valorizadas e protegidas. Essas plantas são sem dúvida um elo vivo entre o mundo pré-histórico e o nosso. Preservá-las é preservar parte da memória da Terra.